Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 24 de janeiro, nós vemos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. No Evangelho de hoje, Jesus é acusado pelos mestres da lei, que eram seus adversários. Ele é acusado porque estava expulsando demônios. E eles dizem que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí Jesus mostra que como que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino está dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Então, Jesus mostra que o papel que ele está fazendo, como nós sabemos da missão dele, muitas vezes precisava agir de uma forma mais firme, bem como para expulsar os demônios de alguém que estava possuído pelo demônio. Jesus expulsava para dar a vida ali em plenitude para a pessoa que precisava ser libertada do maligno. E aí Jesus então mostra que tudo isso que ele faz porque ele recebeu a missão do Pai e também recebeu a graça e o poder para realizar tudo isso. E ele faz isso com a autoridade que o Pai lhe confiou. Não é mostrando como eles queriam e estavam ali acusando Jesus, como se ele estivesse do lado do maligno, e por isso que fazia aquilo. E Jesus deixa bem claro para eles que eles devem compreender que a missão que o Pai lhe confiou é esta, e quando for preciso agir de uma forma mais firme, ele sempre vai estar agindo e usando palavras firmes, tudo para fazer com que quem confia nele e precisa se libertar do mal, será libertado. E aí Jesus dá o exemplo depois, falando para que tome cuidado, porque todo pecado vai ser perdoado, no sentido assim de que, como pessoas humanas erram ali, o Senhor vê a fraqueza humana e também, buscando arrependimento, Deus dá a graça do perdão. Então, assim a pessoa será perdoada, buscando por meio do sacramento da reconciliação, que nós sabemos que é o pedido de perdão, e a pessoa arrependida, Deus dá a graça de ser perdoada para melhorar e viver bem. Mas quem pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, está pecando de uma forma que nunca será perdoado. E blasfemar contra o Espírito Santo, o que significa? É a pessoa não aceitar Deus na vida dela. Ela, às vezes, falar mal de Deus, que Deus não existe, isso e aquilo, e acabando então fazendo com que ela queira viver por si mesma, dizendo: sou independente e Deus não manda na minha vida, faço o que bem quero, e acaba abusando ali das coisas de Deus, daquilo que é sagrado. Então a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E essa pessoa então, ela nunca será perdoada, porque ela mostra ali o grande desrespeito que tem para com Deus, por estar querendo viver do seu jeito e dando um grande contra-testemunho como pessoa ali, dando a sua palavra como se fosse palavra ali que tivesse autoridade, no sentido de que, como pessoa autoritária, pessoa que quer caminhar sozinha, não aceita e não quer se abrir para Deus e fica
somente colocando algo que vai fazer com que da vida dela ninguém se impõe, nem mesmo Deus. Então a pessoa assim está blasfemando contra o Espírito Santo e nunca será perdoada. Então o Evangelho ensina para nós o cuidado que precisamos sempre ter em nossa caminhada como bons filhos e filhas amados de Deus. Primeiramente, compreender, pedir a Deus que me dê sabedoria e discernimento para compreender tudo aquilo que se passa na minha vida e também no mundo, para que eu não caia na tentação de estar, às vezes, falando algo que não é viável ali, querendo falar coisas que vai acabar me fazendo pecar. E muito menos ainda, querer viver de uma forma egoísta, viver como uma pessoa que quer caminhar sozinha, sem deixar que a graça e o poder de Deus a conduza e ajude a viver bem. Então, o grande cuidado que precisamos ter é para que nunca queiramos estar se achando pessoas ali inteiramente sábias e tudo mais, e querer caminhar do nosso jeito, mas lembrar que eu preciso sempre me colocar ao lado de Deus e confiar nele e pedir para ele que me conduza, me oriente e que eu, como bom cristão, eu possa sempre fazer a vontade do Pai. E a partir do momento que eu tenho a minha intimidade com Deus, eu compreenderei melhor todas as coisas que se passam, evitarei o pecado e com certeza estarei sendo fiel, dando o meu bom testemunho que Deus espera e conta comigo todos os dias em toda a vida. Então, tenhamos sempre um grande cuidado para não cair na tentação de querer sermos pessoas independentes e às vezes até rejeitar aquilo que Deus quer de nós e querer caminhar, fazer do nosso jeito. Então procuremos sempre ser obedientes para com Deus e o seu ensinamento que Ele nos dá por meio da sua palavra, a igreja que vem nos ensinando aí a cada dia, que deixemos então ser trabalhados, conduzidos pela graça de Deus, pela luz do Espírito Santo, e possamos então trilhar o bom caminho com carinho, com respeito e com amor, para que sejamos compreensíveis de tudo que se passa e que assim possamos estar com um bom testemunho e exemplo que damos, cooperar, ajudar para o mundo caminhar bem, com amor e com alegria, e não deixar que a tentação, lá como os mestres da lei, queira ficar atrapalhando a nossa vida, querendo caminhar e fazer do nosso jeito. Então, todo cuidado, a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, é preciso então levar com seriedade, com fidelidade sempre a nossa vida, para não estarmos caminhando de forma errada e não estar nós mesmos nos condenando, como o Senhor diz em outras passagens, devido à forma de viver e de ser. Então, com a obediência, com a escuta e com a boa caminhada que fazemos no nosso dia a dia, compreenderemos melhor todas as coisas e seremos então os bons filhos e filhas que Deus espera e conta conosco todos os dias em toda a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.